Então, dando continuidade, nós vamos por capítulo 19. O título é As Cruzadas e o Fim da Idade Média. As cruzadas tiveram a seguinte origem. Enquanto os árabes de Bagdá e do Egito dominavam em Jerusalém, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas da Palestina. Podiam observar, fazer os seus passeios. Ocorre que Jerusalém caíra no século XI em poder dos turcos, que não mais toleraram ali a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Foram muito cruéis, a tal ponto que provocou o protesto dos católicos em todo o mundo. E foram assim organizadas as primeiras cruzadas, em busca da vitória contra o infiel. Como os turcos não descansassem, as expedições se repetiam de diversas épocas, sempre, de tempos em tempos, tendo sido as últimas cruzadas dirigida por Luís IX, o rei santo de França, era o nome que davam a ele, que depois de tomada de Damieta, cidade do Egito, caiu em poder dos inimigos, vindo a desencarnar em 1270, de fronte de Tunis, capital da Tunísia, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que sabem extrair de todos os acontecimentos os fatos da evolução humana para o bem, buscaram aproveitar a utilidade desses dolorosos acontecimentos. Eles aproveitavam todos os momentos, todos os acontecimentos. Foi por isso que a cruzada, apesar de seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios. Tinha o seu lado bom, de ordem econômica e social para todos os povos. E aí nós vamos ver, na Europa, a sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando assim muitas lutas isoladas. Então teve o seu lado, deu para aproveitar, apesar de tudo não ter saído a contento, mas deu para aproveitar uma boa parte, No século XIII, haviam desaparecido as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar, de juntar os elementos preciosos à sua organização política. Surgem, então, as universidades, importantes como a de Paris e a de Bolonha, operando-se a partir daí um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais antigos da Europa. A universidade se constituía, então, de 4 faculdades. Quais elas? A teologia, a medicina, o direito e as artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos da preparação do porvir. É quando aparece Rogério Bacon, franciscano inglês, notável pelos seus estudos, que se torna um dos pontos culminantes dessa renascença. Muito estudioso da renascença espiritual, é com ele que vem a renascença espiritual. Nesta época, os numerosos mensageiros de Jesus, sob sua orientação, inicia largo trabalho de associação de espíritos de acordo com suas tendências e afinidades, para formarem as nações do futuro, sendo cometida a cada uma dessas nacionalidades determinada missão,
Então, para cada nacionalidade foi direcionado um devido tipo de espíritos, que estavam sempre aliados no mesmo propósito. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo, pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios da Espanha e de Portugal, na antiga Lutécia, que é a futura Paris. Vamos achar a alma ateniense, são os filósofos e a ciência, que eles vêm nos trazer, a filosofia e a ciência, né? São povos bem cultos. Na Prússia, o espírito belicoso de Esparta. Na Grã-Bretanha, há o alto funcionários administrativos de Roma, com sua educação e sua prudência. E termina aqui a época medieval. E a nova era inicia para a humanidade, com a assistência contínua de Jesus, acompanhando a evolução dos homens. Trazendo para os dias de hoje, nós podemos perceber que os benfeitores espirituais conseguem aproveitar acontecimentos dolorosos em fatores da evolução humana para o bem. Se nós analisarmos, né, sempre, mesmo nas coisas ruins, existe o bem. No mínimo, para a gente não fazer o ruim de novo. Mas mesmo no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nos nossos dias, a gente vai percebendo que mesmo com as adversidades da vida, a gente consegue pegar pontos para fazer lições positivas. Então vamos para o próximo capítulo.